as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 23. Nós vamos, lembrando toda a igreja e aos que nos visitam, que nós estamos na série expositiva de pregações dentro do livro de Josué. E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 23. Josué, capítulo 23. Eu vou ler todo o capítulo, tá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsarás de vossa presença, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Exortações de Josué à obediência diante da fidelidade de Deus. Nós estamos aqui chegando nos finalmente do livro de Josué. Na verdade, da própria vida de Josué, do seu ministério. Nós lemos, ele mesmo diz... Oi, alô, som, estão me ouvindo? Tava bom para mim aqui o retorno, gente. Por favor, me ajude aí. E neste último discurso de Josué, que vai do capítulo 23, que nós acabamos de ler,
e pega um pedacinho também do capítulo 24. No capítulo 24, nós vamos chegar lá. Nós temos aquela frase clássica e muito conhecida de Josué, que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O momento, ele é oportuno. O Senhor, ele dera repouso a Israel de todos os seus inimigos. Isso aí está no versículo 1 ao redor. Como que era um tempo que não estavam em guerra. Josué, ele está velho, próximo de sua morte, e ele não perde a oportunidade de conclamar o povo, mais uma vez, a fidelidade de Deus. Ele convoca os líderes, todo Israel, nas pessoas da liderança, versículo 2. Toda a liderança, juízes, anciãos, como representantes de todo o povo, para que escutem as palavras vindas do próprio Deus. O capítulo 1 de Josué, e agora os dois últimos capítulos de Josué, 23 e 24, começo e fim, os irmãos podem perceber que transmitem o propósito do livro de Josué de exortar o povo à obediência, com base, e é nisso que eu quero me deter muito nessa minha fala de hoje, tendo como base a completa fidelidade de Deus. Do começo ao fim, Josué trata de deixar isso bem claro. E quando nós olhamos para a própria vida de Josué, lembram do tema que o pastor Pedro propôs? Não sei se os irmãos lembram. Josué, uma resposta à fidelidade de Deus. E Josué, ele se manteve fiel a Deus por toda a sua vida, porque ele não tirou os seus olhos de Deus. Ele não tirou a sua fé no único e Deus verdadeiro. Ele foi fiel a Deus em tudo. E Deus é fiel. No Salmo 117, versículo 2, a parte B, diz assim: a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. E é isso, irmãos, que Josué faz agora no seu último discurso. Ele chama o povo para que vejam a fidelidade de Deus e sejam obedientes. Então eu quero me deter nesse capítulo 23, destacando para nós nesta noite 3 maneiras pelas quais a fidelidade de Deus se expressa. E logo, mais do que suficientes para que o povo obedeça e seja fiel a Deus. 3 maneiras que eu quero destacar nesse texto a respeito da fidelidade de Deus, como ela se expressa, são suficientes para que o povo fosse obediente e fiel a Deus. A primeira, a fidelidade de Deus, ela se expressa em seus feitos. Do versículo 1 ao versículo 5. A fidelidade de Deus se expressa em seus feitos. Se você observar, Josué, ele aponta para Deus. No versículo 3, ele diz: e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor. Tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós. E o final do versículo 3, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. É quem pelejou por vós. Israel não ganhou as suas batalhas por meio das suas próprias habilidades. Deus ia adiante da batalha. Foi Deus que deu a vitória para Israel. Então Josué, ele destaca isso. Versículo 4. Versículo 4, Josué vai conversando com o povo no seu discurso e ele traz a lembrança de que a terra foi repartida e foi repartida de maneira justa, nações foram eliminadas, porém ainda haviam
nações que ali ficaram, mas não por culpa de Deus, não porque Deus não tenha sido fiel, mas por causa da desobediência do próprio povo. Mas Josué está trazendo à mente, eu quero que vocês vejam, se lembrem, observem tudo que Deus veio fazendo, faz e fez por cada um de vós. E Deus, na sua infinita misericórdia, no versículo 5, ele ainda destaca que, mesmo diante da desobediência do povo, porque ainda haviam nações ali habitando, Deus ainda deixa claro, por intermédio de Josué, que ainda as expulsaria. Expulsaria essas nações que ali ainda permaneciam. Então eu queria que nós fizéssemos esse exercício também nessa noite. Josué, ainda falando sobre ele, como que ele olha para trás, ele olha para toda a sua jornada, e era longa, porque Josué vem lá desde o Egito. Josué estava no Egito. E ele traz à sua memória como Deus agiu, as maravilhas que Deus veio fazendo durante todo aquele percurso. Josué estava ali quando Deus derramou suas 10 pragas no Egito. Josué estava no momento em que o Mar Vermelho se abriu. Josué passou por toda a providência de Deus no deserto. Deus não deixou que faltasse nada. E Josué vem trazendo isso à sua mente. Você precisa olhar, lembrem de tudo que Deus fez, dos milagres. E já debaixo da sua liderança, nós temos ali o momento em que as muralhas de Jericó caíram. Deus fez com que parasse o sol e a lua. Josué então vem trazendo isso à sua mente. Foram muitos feitos de Deus. A fidelidade de Deus se mostrando, se escancarando ainda mais por causa dos seus feitos. Josué então conclama o povo. Quero que vocês também olhem para trás e vejam tudo que Deus fez na vida de vocês. Tragam à memória tudo aquilo que Deus fez, os mínimos detalhes, porque Deus é fiel. Esse é um exercício, irmãos. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre nós. Esse é um exercício que nós devemos fazer sempre. Nós devemos sempre olhar para a nossa caminhada e ver o quanto que Deus tem cuidado de nós. O quanto que Deus é fiel. Faça isso agora. É fácil. Vai pensando. Quantos livramentos. Quanto cuidado para contigo, para com a sua família. Cuidando da provisão diária. Suprindo as necessidades. Ajudando no momento da luta, da tribulação. Eu procuro fazer esse exercício sempre, irmãos, e eu fico assim constrangido como Deus cuida, como Deus tem cuidado da minha vida e certamente também da sua vida. Vamos mais além, olhe ainda mais lá para trás, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, enviando o seu Filho porque nós estávamos mortos, estávamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Foi Deus quem fez isso por nós. Cristo na cruz. Efésios 2, versículo 1 fala sobre isso. Irmãos, nós não podemos tirar a nossa mente do que Deus tem feito, do que Deus fez, do que Cristo fez. Iniciativa única de Deus. Mérito totalmente dele. Deus nos restaura. Deus, foi o próprio Deus, eu quero restaurar a comunhão com vocês, que vocês se aproximem de mim, e isso por intermédio de Cristo Jesus. Será que eu e você fazemos isso sempre, diariamente, observando a cada dia, a cada instante, como Deus tem cuidado de nós? Estávamos condenados, irmãos, julgados, mas Cristo nos livrou da condenação do inferno.
nos livrou da morte e nos deu vida. Pense quantos problemas que você já enfrentou no decorrer da sua vida, quantas dores, quantas perdas. Talvez você olhe, nossa, aquilo que aconteceu lá atrás, como é que eu consegui vencer isso? Nossa, eu não sei como que eu consegui passar por isso e ainda estou de pé. Sabe por quê? Porque não foi você, foi Deus na sua vida. Era o povo pelejando por Israel, lembra aqui do versículo? Porque Deus pelejou por vós. Nós não temos forças, mas Deus nos capacita. Deus vai agindo, Deus vai trabalhando. Deus é quem peleja por nós. Foi Ele que fez com que você não desistisse, tentasse mais uma vez. Quantas vezes caímos, porque somos pecadores. Quantas vezes pecamos, e o próprio Deus trata de nos levantar e seguir na jornada. Nós olhamos para Cristo e Ele cumpriu o propósito do Pai. E quem foi beneficiado com isso? Eu e você. Fomos beneficiados. Nós somos livres, nós somos regenerados, fomos restaurados, justificados. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Em breve estaremos nos céus com Ele, na eternidade. Deus é fiel. Então, queridos irmãos, nós não podemos permitir que caia no esquecimento os feitos de Deus por nossas vidas, pela nossa família, pela nossa saúde. Jeremias, em Lamentações 3:21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Era um momento muito difícil na história de Jeremias e do povo de Israel. Nós temos que pensar em Deus, na sua perfeição, na sua fidelidade, como Deus é fiel. Jeremias aqui, ele não estava triste com Deus, mas pela situação do momento, pela culpa e desobediência do povo. Mas ele trata de fazer esse exercício, trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para Cristo, o que Ele fez por mim na cruz. Não sei se você está vivendo um momento difícil, de desafios, que se faz necessário tomada de decisões. Esteja atento e olhe para Cristo. Olhe como Ele tem guiado a sua vida, lhe direcionado nessa caminhada. Como Deus agiu, como Deus tratou, como Deus te levantou. Cristo é o nosso referencial. Olhe para Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A fidelidade de Deus se expressa em seus feitos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus se expressa em suas promessas. Versículos 6 ao 11, mas tem outros versículos aí que vão falando também sobre isso. A fidelidade de Deus se expressa em suas promessas. Versículo 10, finalzinho, eu vou ler o versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Versículo 1 também traz essa mesma frase no finalzinho, como o Senhor nosso Deus vos prometeu. Se a gente olhar também para o versículo 14, né? Como eu disse, também tem outros versículos. Eis que já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. Deus sempre cumpriu as suas promessas. Ele é fiel. Deus havia prometido desde Abraão a terra prometida, a terra de Canaã. Eles estão
dentro da terra de Canaã. Não há espaço, motivo para questionar a Deus. O Senhor prometeu algo e não cumpriu. Isso não tem como, porque Ele cumpre tudo o que Ele promete. Pensando um pouco mais ainda, Deus Ele prometeu enviar o seu Filho. Nós vamos ver inúmeras passagens no Antigo Testamento. Ele cumpriu isso. Ele enviou o seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Graças ao bom Deus que Ele não é como nós. Porque nós muitas vezes fazemos promessas e não cumprimos. Deus é cumpridor. Não me canso de me lembrar do texto de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. E nesse trecho aqui da palavra que eu citei para vocês, do versículo 11, do versículo 6 ao 11, nós observamos Josué de maneira bem mais direta, exortando, convocando o povo à obediência, à fidelidade. Vai passando seus olhos aí nos textos, versículo 6, ele conclama o povo a guardar, a cumprir, e não se apartar dos mandamentos, ou seja, da lei de Moisés. Depois no versículo 7 ele traz mais uma exortação: olha, vocês não se misturem com as outras nações. E assim, não adorar os seus deuses, vocês não façam nem menção do nome desses deuses. E no versículo 11, para que tenham o cuidado de amarem ao Senhor Deus. Em sua exortação, Josué ele segue a mesma dinâmica que Deus utilizou com ele utiliza com o povo. No capítulo 1, quando Deus chama Josué, por 3 vezes lá no capítulo 1 nós encontramos Deus dizendo para Josué: ser forte e corajoso. Algumas traduções dizem esforça-te, que é o sentido do vocábulo esforça-te. E no versículo 6 do nosso texto, observe aí na sua Bíblia, Josué diz assim: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes, cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Empregar todas as forças, diligência. Irmãos, nós sabemos que a luta contra nós mesmos, contra o inimigo de nossas almas, contra o mundo, é grande, é árdua. Nós precisamos ser decididos, resolutos. Pensem comigo, irmãos. Nós somos muito decididos, esforçados. Nós somos muito determinados para os nossos projetos pessoais. Nós não medimos esforços. Quantos, para passar no concurso, ele abre mão de tudo para estudar, vira madrugada estudando, faz o que for possível, ele busca uma disciplina diária, esforço, para alcançar um projeto pessoal. Dieta, quem faz dieta tem que se esforçar muito, tem que ser determinado. O jovem, quando ele decide lá conquistar uma jovem, uma moça, ele não mede esforços para tal. Às vezes você precisa fazer um curso de capacitação, que isso vai dar um salário melhor para você, e você faz o que for preciso. Inclusive, muitas vezes a gente deixa até mesmo o que diz respeito a Deus para os nossos projetos pessoais. A gente se esforça. Não há dificuldades nisso. Para ler a Bíblia, irmãos,
E aqui, Josué não está falando somente para ler, vocês precisam guardar, eu quero que vocês guardem. Ei, esforcem-se para guardar, para praticar, para não se apartar. Será que nós fazemos esse esforço para cumprir o propósito de Deus? Eu sempre cito isso daqui, irmãos, que eu creio que é o mínimo. Você não precisa levantar a mão, mas quantos que estão no projeto de leitura bíblica, o Rota 88, que o nosso pastor colocou para nós? Quantos? É só ler a Bíblia. E muitos de nós não lemos a Bíblia todos os dias, nem ler. A gente não se esforça, irmãos. A gente se esforça quando a gente tem interesse. Sendo que é o maior interesse para nós mesmos, porque diz respeito à vida com Deus. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Esforçai-vos. Eu fiquei pensando nesse chamado de Josué. Tem que se esforçar, tem que lutar contra o eu, tem que lutar com as armas do próprio Deus, que Ele já nos deu, a armadura de Deus, para vencer o pecado, para vencer as artimanhas do maligno. No versículo 7, ele fala da questão de não se misturar com as outras nações. E muito tem se falado nisso, pensando na questão do jugo desigual. Deixa eu ler o texto, se os irmãos puderem abrir. 2 Coríntios 6, 14 e 15, Paulo diz assim. 2 Coríntios 6, 14 e 15. E não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O Paulo está falando aqui de jugo desigual. O jugo era aquela peça que se coloca, nos bois, encaixa na cabeça ou no pescoço dos bois, de 2 bois pelo menos, ou de mais, para que eles possam levar a carroça, arar a terra, espécie de uma canga. Então os bois tinham que ter o mesmo porte, tinha que encaixar direitinho ali, porque senão ia sair tudo errado. Alguns talvez pensem que isso é coisa do pastor, mas é a Bíblia que está falando, irmãos. Não namore com quem não é crente. Não faça negócios com quem é incrédulo. Não se associe. Então eu não posso nem falar. Pode, mas cuidado para não se contaminar. Tem textos que são bem claros. O texto de Paulo diz que comunhão luz com as trevas. Que união crente com o incrédulo. Está relacionado lá ao versículo 6 do nosso texto. Tem que se esforçar. Falamos muito, irmãos, da soberania de Deus, mas isso não anula a responsabilidade humana. Elas não são inimigas, elas caminham juntas. Ainda no versículo 7, quando Josué diz para não se misturarem com as nações, ele diz também, nem sequer mencionar o nome dos seus deuses, nem por eles jurar, servir e nem adorar. Uma exortação direta a respeito da idolatria. É muito amplo esse tema, mas eu vou ler 2 textos. Primeiro, Êxodo 20, versículo 3 e 6, que está ali dentro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim,
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o apóstolo João, em sua carta, ele diz, 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. No livro, alguns já devem ter lido esse livro, no livro Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, eu não sei se a pronúncia é essa, Ídolos do Coração, na página 28, ela traz uma breve definição de ídolos, que eu vou ler para vocês, diz assim: os ídolos não são apenas estátuas de pedra, são amores, pensamentos, desejos, anseios, expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. Tudo que amamos mais do que amamos a Deus. Ídolo pode ser pessoas, pode ser filhos, pode ser você mesmo, pode ser algum líder que você acaba venerando, pensamentos, vontades pecaminosas que dominam, desejos carnais, aquilo que está controlando o seu coração, pode ser a comida, o seu conforto, coisas, até mesmo situações que são legítimas, mas todo cuidado é pouco, acaba se tornando um ídolo. Como vencer a idolatria, irmãos? Como? Josué traz aí no versículo 11, a maneira pela qual nós vamos vencer a idolatria. Ele diz, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Deus, irmãos, Deus é quem tem que ter a primazia no nosso coração. Josué certamente ele está se lembrando das palavras de Moisés. Deuteronômio 6, eu vou ler, versículo 4 em diante. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus. E ele traz de que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ainda no versículo 11 de Josué, capítulo 23, ele traz aí também uma palavrinha importante para a gente pensar, irmãos, relacionada ao esforçar-se. Ele diz aí no versículo 11, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Se empenhar se fala também sobre dedicação. Na NVI fala dediquem-se. Percebam que está relacionado com o discurso mesmo de Josué, lá desde o versículo 6, a exortação, esforçai-vos. E eu queria pensar aqui, irmãos, pensemos no nosso dia, ele possui 24 horas. Pense na mordomia do tempo. No nosso dia, em que nós temos 24 horas, façamos o cálculo. Quantas horas? Não é muito, pastor. Quantos minutos nós nos dedicamos a Deus? Em Bíblia, em oração, em louvor.
são atitudes, disciplinas que refletem o nosso amor a Deus. E um dia só, 24 horas, pensemos. Irmãos, as coisas não irão acontecer naturalmente. Elas precisam ser provocadas. É necessário que haja intencionalidade. Decisões firmes. O pastor começou o culto hoje, não sei se os irmãos perceberam, ele falou, você escolheu estar aqui. Que bom você escolheu estar aqui. Decisões de leitura bíblica, de dizer não para o pecado, de vir à igreja, da mutualidade com os irmãos, de não se isolar. A ordem é clara, amar a Deus. Que isso não pode ser algo pesado, tem que ser algo voluntário, com alegria. Josué, ele está no seu discurso, vejam como Deus cumpriu as suas promessas. Observem a fidelidade de Deus em cada detalhe. Ao olhar para a fidelidade de Deus, o cumprimento das suas promessas devem também ser suficientes para uma determinação da nossa parte em obedecer e ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel, irmãos. Então a fidelidade de Deus se expressa nos seus feitos, nas suas promessas, e aí eu trouxe um pouco mais de detalhes da exortação de Josué, e finalizo com o terceiro ponto. A fidelidade de Deus se expressa em suas advertências. Versículo 12 ao 16. Josué, ele traz advertências também aos que não, caso vocês não obedeçam a Deus. Versículo 13. Deus não expulsará as nações do meio de vós. E aí, irmãos, tem uma coisa eu lendo, a gente vai lendo, Deus vai falando, irmãos. Deus vai, e eu olho, Deus tem misericórdia da minha vida. Porque essas nações serão como laço e rede. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Deus não expulsará as nações se vocês não forem obedientes. Versículo 15. Deus vai cumprir as ameaças aí de destruição. Vocês serão destruídos aqui na própria terra. E no versículo 16 vai falar que a ira de Deus se acenderá sobre vós. A fidelidade de Deus, ela se reflete em suas promessas, como também em suas advertências. Elas se cumprirão. O cumprimento mais drástico das advertências de Deus ao povo de Israel, nós observamos quando Judá foi levado ao cativeiro babilônico, por suas repetidas rebeliões contra Deus. A exortação quanto ao casamento misto que a gente vem acompanhando nos textos de Josué e desde Moisés. Veja o que diz em Deuteronômio 7:3 ainda com Moisés. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e os seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Irmãos, não era de hoje. As advertências de Deus revelam também a sua justiça. Deus é justo. Deus cumpre. Deus é amor. Deus é misericórdia. A gente gosta desse ponto, mas Deus também é justo. Ele cumpre a sua justiça. E o povo foi punido pela sua desobediência. Em Cristo foi cumprido a justiça de Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados e a ira de Deus se derramou ali naquele momento na cruz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. As advertências da parte de Deus devem sim, irmãos, nos levar à obediência. Quando a gente olha para a dinâmica do pai e do filho, e o pai fala com o filho, olha, não faça isso, eu já te falei, você vai apanhar, eu estou te avisando, eu já cansei de te avisar. E aí vem o momento da bênção, né? Do cinto, da vara. E aí só o sangue de Jesus. Irmãos, de Deus não
se zomba. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós temos que estar em total vigilância. Não abra sua boca para falar mal do seu irmão, para entrar em fofocas, para mentir, para enganar. Peça a Deus ajuda nessa luta ferrenha contra o pecado. Ah, mas ninguém está vendo mesmo, estou sozinho aqui, irmãos. Deus está vendo tudo. Nós somos filhos de Deus e como tais, Deus nos trata. Foi lido aqui no início do culto, Hebreus 12, eu vou repetir 2 versículos. Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? A correção virá. A correção vem. E nós olhamos para o povo de Israel, parece que entrou num ouvido e saiu no outro. Termino, irmãos, diante da fidelidade perfeita de Deus, seus feitos, as suas promessas, nas suas advertências, que a fidelidade de Deus gere em nós, diariamente, temor. Lá em Salmo diz assim, servir ao Senhor com temor e tremor. E nós, não há desculpas. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Não é isso? Aos salvos. E é Ele quem nos ajuda a vencer, a obedecer. A gente às vezes, não, mas o padrão de Deus é muito elevado. É. Mas o Espírito Santo nos ajuda a seguir nesse caminho de santificação. Ao olharmos para o povo de Israel, irmãos, infelizmente, né? Entrou no ouvido, saiu no outro. Eu queria que vocês, dessa semana, leiam ali pelo menos o capítulo 1, 2 e 3 de Juízes. Fizeram exatamente o que foi proibido que fizessem. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós. E Ele tem, né? Graças ao bom Deus. Deus é fiel, irmãos. Eu queria que você pudesse lembrar, faça esse exercício, lembre-se sempre de tudo que Deus fez na sua vida. Como Deus tem cuidado de ti nos mínimos detalhes. Das promessas que já se cumpriram. E das advertências de Deus que se cumprirão. Que a fidelidade perfeita de Deus é mais que suficiente. Nos leve também a sermos fiéis. Assim como foi Josué, em toda a sua vida. Josué, uma resposta à fidelidade de Deus. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Amém? Feche teus olhos, irmãos, e louve a Deus pela fidelidade do Senhor. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, tem misericórdia de mim, visita o meu coração a cada instante, visita o coração dos meus irmãos. Oh Deus, Tu és fiel, mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel, porque não pode negar a si mesmo. Obrigado. Nunca nos esqueçamos porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor já fez tantas maravilhas ao nosso favor. Bendito seja o Teu nome. Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados, nos deu vida. Oh Deus, obrigado pelas Tuas promessas que se cumprem. E ajuda-nos também a estarmos atentos às Suas advertências. O Senhor sempre nos adverte para que nós mantenhamos firmes nessa caminhada de santificação, de aliança e compromisso contigo, Pai. Obrigado pela vida de Josué, obrigado pela Tua palavra. Deus, ajuda-nos na leitura bíblica, meditação bíblica diária. Ajuda-nos na oração, nos devocionais.
Ajuda-nos, Pai, a termos uma mordomia, ó Deus, conforme a Tua vontade do tempo, que Te agrade, que glorifique o Teu santo nome, em casa, no trabalho, no trânsito, no lazer, possamos ser fiéis ao Senhor, como Tu és fiel para conosco. Que a Tua palavra não volte vazia, Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a estarmos firmes em Ti. Possamos nos esforçar, ó Deus, não medir esforços, não poupar forças para viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Obrigado por essa noite tão preciosa, pelo privilégio de podermos cultuar o Teu santo nome aqui. No nome santo de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.